Hoje, então, daremos início à nossa disciplina com a unidade 1, que trará, então, como tema dessa unidade, né, introdução ao processo de planejamento. Veremos, então, um breve histórico do processo de planejamento, bem como também a sua conceituação. Então, viajar a lazer sempre é muito bom, seja em família, com amigos ou mesmo sozinho. Mas, sem um bom planejamento, pode ser que algo possa dar errado ou não termine como nós almejamos. Então, há algumas variáveis que envolvem esse planejamento, né, que são os nossos fatores de risco. Por exemplo, a gente calcula o custo, vê para onde a gente vai viajar, se vai viajar sozinho ou se não acompanhado por alguém, qual o motivo dessa viagem, né? Tudo isso a gente tem que pensar, a duração dela, como é que vai estar o clima, que tipo de roupa, então, por exemplo, eu tenho que me programar para levar para essa viagem. Onde nós ficaremos, o tipo de hospedagem e o meio de transporte, né? Então, dependendo dessas variáveis, tudo pode mudar radicalmente. E o que poderia então ser um momento de descanso ou de lazer pode gerar um verdadeiro estresse. Tudo na vida, então, deve envolver planejamento, como a gente viu, seja uma viagem de férias ou a trabalho, seja a aquisição de um bem material, uma gravidez ou até mesmo um casamento. Enfim, qualquer decisão que nós tomamos deve ser planejada para correr como nós desejamos. Muitas vezes, nós não temos como prever 100% do que pode ocorrer, pois a vida ela é feita de intempéries. Mas se pudermos nos organizar e tentar minimizar os prejuízos ou os inconvenientes em nosso dia a dia, seja em questões pessoais ou profissionais, por que então não fazer isso? É sobre planejamento que vamos falar nessa primeira unidade da disciplina Planejamento de Ambientes de Informação, que é dividida então em conceitos, importância e finalidades, características e natureza, barreiras e vantagens. Vamos lá? Primeiramente, então, a gente vai falar sobre os conceitos de planejamento. O que é planejar? Quando pensamos em planejamento, precisamos saber qual rumo nós queremos seguir, ou seja, qual é a nossa meta e o nosso objetivo. Assim como no exemplo citado, de um planejamento de uma viagem, em uma unidade de informação, o planejamento também deve fazer parte do cotidiano dos bibliotecários e colaboradores, tendo em vista a importância dessa função gerencial. Se não soubermos para onde nós queremos ir, tão pouco como nos planejar para chegar a esse lugar, então qualquer caminho servirá. Esse é um grande problema que deve ser observado no âmbito de uma gestão. Um barco sem rumo ele pode naufragar ou simplesmente não chegar a lugar nenhum. Trazendo então o conceito de planejamento para as organizações, sejam com fins lucrativos ou não, podemos então afirmar que ele está fundamentalmente relacionado ao conhecimento da missão e do objetivo de uma instituição. Chiavenato e Sapiro, dois autores da área de planejamento, fazem uma analogia interessante. Quanto mais forte a tempestade e mais vigoroso o balanço do mar, tanto mais o timoneiro precisa estar atento e seguro aos desafios das águas por onde navega. Da mesma forma, a turbulência e a incerteza que caracterizam o mundo atual dos negócios impõem enormes e constantes desafios às organizações. À medida que esses desafios aumentam, aumenta também de forma proporcional a necessidade do planejamento. Uma das tempestades para as quais as organizações têm precisado então se preparar é a informação, que cada vez mais tem se mostrado um bem precioso e um diferencial competitivo. Atualmente, o mercado ele se move com base nela, na informação. As pessoas gerenciam usando as informações das tomadas de decisão. Os negócios também são feitos com informações. E assim o gestor também precisa tê-las para saber como lidar com seus negócios, concorrentes, com o mercado e com os clientes, além também de se preparar para novas tempestades. As organizações elas sofrem fortes pressões competitivas no novo milênio, o que as obriga a estar em constante alerta, se adaptando a novas conjunturas, melhorando, ajustando, revendo e aprimorando processos, serviços e produtos. Nesse contexto, o planejamento, então, ele tem uma função primordial, para preparar a instituição para essas tempestades e também dar, a elas bases para as tomadas de decisão e as mudanças de rumo, fazendo com que se antecipem aos imprevistos e não naufraguem em meio a ondas gigantes.
Charles Darwin já dizia que a evolução das espécies não está ligada à força ou à inteligência, mas à capacidade dos seres vivos de se adaptar e se ajustar às contínuas demandas e desafios do meio ambiente. O mesmo ocorre com as instituições do século XXI, em que as palavras-chave de sucesso são quais? Informação, adaptação e planejamento. Chavenato e Sapiro, então, ressaltam que as organizações de sucesso são aquelas capazes de se adaptar e se ajustar adequadamente ao contínuo processo de mudanças no dinâmico e competitivo mundo dos negócios. Mais ainda, né, o sucesso é tanto maior na medida em que elas conseguem se antecipar de maneira proativa e competitiva a essas mudanças. E a melhor forma de se preparar é por meio, então, do planejamento. O planejamento ele não diz respeito a decisões futuras, né? Mas o que? A implicações futuras de decisões presentes. E por isso é um processo sistemático e constante de tomada de decisão, cujos efeitos e consequências ocorrerão posteriormente. Dessa forma, ele não é um ato isolado, né? O planejamento ele deve ser um processo composto de ações interrelacionadas e interdependentes que visem alcançar objetivos previamente estabelecidos, conforme nos explica Oliveira, né, numa fonte de 2011. O planejamento é a primeira das 4 funções gerenciais a que Taylor, da teoria neoclássica, se referia ao tratar da administração de empresas no século passado. Ao longo do século XX, houve 4 teorias ou enfoques que orientaram a administração de empresas, conforme se pode perceber, então, no quadro a seguir. Ao longo do século XX, houve 4 teorias e enfoques que orientaram a administração de empresas, né, conforme a gente pode perceber nessa linha do tempo, nesse quadro, que foi uma adaptação de Maximiano. Então, a gente observa aí que de 1900 a 1925, né, nos primeiros 25 anos do século passado, a administração científica, né, foi a teoria norteadora. E ela estava envolvida com o quê? Com um rígido controle estatístico e pensamento sistêmico baseado em categorias individuais. Aí, nos próximos 25 anos, né, de 1925 a 1950, houve, né, o boom da popularização do sistema Ford, que envolvia, então, relações humanas, liderança, administração da qualidade, a teoria geral dos sistemas. Já nos próximos 25 anos, ficou muito forte, então, o sistema Toyota de produção, que envolvia, né, a administração participativa, o controle total, planejamento estratégico e também modelos de organização. Para, então, chegarmos nos últimos 25 anos do século passado, né, até o ano 2000, que aí, sim, foi fortemente empregado o modelo japonês de empresa, que trazia, então, processos, gestão de pessoas, ética, sistema de qualidade e gestão de projetos. Então, no início do século XX, a grande expansão das empresas industriais motivou o desenvolvimento de novos conceitos e métodos de administração, baseadas naquelas teorias que a gente observou no quadro anterior. Essas 4 abordagens marcam a escola clássica da administração do século XX. E aí, então, a gente observa, né, o Taylor, né, que é dos Estados Unidos, e ele, então, defendia a administração científica, né? Ele criou esse método, que ele visava, então, estudar o redesenho do trabalho para aumentar a eficiência nas empresas, sendo o primeiro conjunto de princípios e métodos montados, né, para tratar desse assunto. Antes disso, os trabalhadores eles não tinham um método de atuação e faziam, então, suas tarefas de acordo com palpites e com a própria intuição, sem ter como avaliar seu desempenho, né? É um método um pouco robótico. A gente até vê muito isso retratado nos filmes, né? Lá do Charlie Chaplin, por exemplo. E aí, depois, então, apareceu o Ford, o Henry Ford, também dos Estados Unidos, que criou, né, a teoria do Fordismo, que envolvia, então, uma produção em massa na indústria, que envolvia a montagem em série, de forma a produzir em massa automóveis em menos tempo e também ao menor custo. Depois veio, então, Henri Fayol, né, um francês, da teoria clássica da administração, o qual sistematizou as ideias para o processo de administrar organizações, criando uma hierarquia de funções e definindo o papel de um gerente para administrar os operários. Por fim, né, delineamos, então, as ideias de Max Weber, um alemão, né, que defendia a teoria da burocracia, a qual envolvia, então, estudos pioneiros sobre burocracias e elaborou teorias para as organizações formais, a fim de estabelecer padrões de administração para serem seguidos. A gente observa, então, que no decorrer, né, das teorias,
houve, então, formas de se organizar melhor, né, o trabalho. Fayol, então, definiu os 5 elementos da função administrativa, que são previsão, organização, comando, coordenação e controle. Porém, em conjunto com as ideias de Taylor, os pesquisadores da área da administração, principalmente Chiavenato, Maximiano, Stoner e Freeman, eles organizaram as funções gerenciais em 4 principais, como a gente pode observar, que é a organização, a direção, o controle e o planejamento. O planejamento, então, ele determina antecipadamente quais são os objetivos a alcançar e o que deve ser feito para isso. Já a organização, como segundo fator, constitui o duplo organismo material e o social da empresa. Já a direção, ela envolve a interpretação dos objetivos e os planos para alcançá-los, conduzindo e orientando as pessoas rumo a esses objetivos e planos. E o controle, né, por último, verifica se tudo está ocorrendo de acordo com as regras que foram estabelecidas e as ordens dadas. Então, a gente vai entrar agora mesmo falando do que é verdadeiramente planejamento, qual é o seu conceito. E então a gente buscou, né, em alguns teóricos da área esses conceitos. Por exemplo, de Robbins, né, que ele fala que a função gerencial, que abrange as definições das metas de uma organização, envolve o estabelecimento de uma estratégia global para alcançá-las e também o desenvolvimento de uma hierarquia abrangente de planos para integrar e coordenar atividades. Já Maria Cristina Barbosa de Almeida, né, que é uma pesquisadora da área de biblioteconomia, ela afirma que planejar é visualizar o futuro e traçar o programa de ação. Ou seja, como ela mesma diz, né, é o oposto da improvisação. Já Chiavenato, né, ele conceitua o planejamento como sendo a primeira das funções administrativas e é, né, aquela que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como alcançá-los. Já Kotler e Armstrong definem, então, o planejamento como algo que encoraja a administração a pensar sistematicamente no que está acontecendo e no que acontecerá. O planejamento, então, força a empresa a definir melhor seus objetivos e políticas, leva a uma melhor coordenação de seus esforços e oferece padrões de desempenho mais claros para o controle. Então, assim, nós finalizamos, né, o conteúdo dessa primeira aula e a próxima aula, então, nós veremos a continuação da unidade 1 sobre a introdução ao processo de planejamento, ao qual nós, então, analisaremos a importância e finalidades do planejamento, bem como também características e natureza.